Bom, a gente tem falado até agora de como construir um trabalho de pesquisa científica que seja adequado. A gente já viu como faz um problema, como a gente constrói o objetivo geral, como a gente escreve os objetivos específicos. Nós vimos também como a gente tem que iniciar e construir a justificativa do trabalho e ficou faltando falar sobre a fundamentação. A fundamentação, ela é a parte mais fácil e mais difícil do trabalho. Mais fácil por quê? Porque ela é aquilo que você quer escrever, ela é o trabalho de pesquisa, ela é o embasamento do seu trabalho. Ao mesmo tempo, ela é mais difícil, para um trabalho de revisão principalmente, porque ela é toda a base teórica do seu trabalho. Então você precisa ser muito minucioso, você precisa ser bastante cuidadoso, porque é ela que vai comprovar, por meio de textos, por meio de outros autores, por meio de outras literaturas científicas, que aquilo que você está fazendo, além de ser válido, é coerente e tem fundamento. Então, a grande dificuldade é que é a parte que mais exige do autor, né, do pesquisador. E aí você vai pensar, como eu começo a fazer a minha fundamentação bibliográfica? E esse talvez seja a maior dúvida, como começar? É difícil, é complicado falar como se deve começar, porque isso é muito pessoal. Isso está muito ligado à forma com que cada um escreve. Eu gosto de escrever de uma forma e conheço colegas que escrevem de outra. Então, isso faz com que cada um construa sua fundamentação partindo de um ponto. Mas, de forma geral, se a gente tivesse que pensar em como dar uma visão um pouco mais ampla, de não estou sabendo mesmo, não sei por onde começar, eu fico perdida no que eu estou pensando, o que de fato eu tenho que colocar. Talvez o ponto de partida possa ser avaliar muito bem o seu problema e os seus objetivos. Então, antes de começar a fundamentação ou dar seguimento ao seu trabalho, não tem como fazer se você não tiver muito claro o seu problema e os seus objetivos, que é o norte do seu trabalho, né? É o cerne do seu trabalho. É com base no seu problema e nos seus objetivos que você vai montar o seu texto. Então, precisa estar muito claro para você o que você quer responder no trabalho e qual o objetivo que você quer alcançar com isso. Uma vez que você tem isso muito claro, que é com o seu problema e os objetivos, você precisa começar a pensar. Bom, eu quero responder essa questão. O que eu preciso colocar de texto que responda? Eu quero compreender este ponto. O que o meu texto precisa ter para que eu consiga entender o que eu estou dizendo? Então, eu preciso começar a pensar que tipo de literatura eu vou buscar. São muitas as bases de consulta. Eu recomendo que, para um primeiro momento, que você busque em fontes simples de pesquisa, simples que eu digo assim, sem ser fontes extremamente científicas ou do exterior, porque se você não está familiarizado com o idioma, que você busque no Google acadêmico. Lá ele está indexado a fontes boas de pesquisa, traz grandes artigos importantes, atuais, de bons autores, de boas revistas, que vai servir como uma base muito boa para você. Talvez você encontre um pouco de dificuldade para fazer o seu banco de literatura, não porque não há trabalhos disponíveis para o tema que você quer pesquisar. Muitas vezes o problema não é na quantidade de trabalho ou no tema ser extremamente inédito. Muitas vezes a problemática é em como pesquisar. Então, a gente volta. Volta por quê? Se você não tiver claro o que é o seu problema e quais são os seus objetivos, você vai ter dificuldade na pesquisa também. Então, o primeiro ponto é esse. Sentar, ficar um tempinho refletindo sobre isso, olhar o seu problema, olhar o seu objetivo e ficar lá. Bom, meu problema é esse. O que isso quer dizer? O que eu quero responder com isso? Onde meu trabalho precisa chegar? Se eu fosse ler o trabalho de um colega, o que eu espero que um trabalho que tenha esse problema e esses objetivos tenha como texto? Isso é o primordial. Você precisa ter a consciência do que o seu trabalho precisa ter. Uma vez feito isso, eu recomendo então que você faça um roteiro. Um simples roteiro. Como assim um roteiro? Bom, eu vou falar sobre o assunto X. Esse assunto X, ele é o ponto principal do trabalho. Mas eu preciso de um caminho para chegar até ele. De repente, eu quero avaliar a história desse ponto X. Eu quero avaliar como é mundialmente, como é no Brasil. Quero avaliar
quais foram as mudanças que esse ponto passou. Então, eu preciso ter em mente o que eu vou colocar nesse trabalho até chegar no ponto principal. Então, vamos pensar. Eu vou falar sobre educação para o ensino de ciências no Brasil. Esse vai ser o meu trabalho. Então, o que eu preciso falar? Eu quero falar o quê, né, especificamente sobre educação de ciências? Eu quero falar sobre formação de professores para o ensino de ciências e o conflito que tem nos cursos, por exemplo, de formação de professores, né, de biologia para o ensino de ciências. O quanto, às vezes, falta alguns aspectos pedagógicos e tal. Então, eu quero falar sobre isso. A carência de material de base didática nos cursos de licenciatura de biologia. Esse é o meu ponto. A carência de material didático dos cursos de licenciatura em biologia. E aí, antes de eu começar a fazer inúmeras pesquisas, loucamente, buscando material, eu preciso pensar, como eu vou construir isso? Bom, se eu quero falar da carência dos cursos de biologia, a primeira coisa que eu preciso falar é dos cursos de biologia, do currículo dos cursos de biologia. Então, um dos capítulos da minha fundamentação precisa ser sobre o currículo dos cursos de licenciatura em biologia. Como que eu vou fazer uma crítica a esse currículo se o meu trabalho não traz aspectos desse currículo, não explica esse currículo? Então, eu preciso que na minha fundamentação tenha lá. Então, no meu roteiro, eu vou colocar currículo dos cursos de licenciatura. Uma outra coisa que eu preciso pensar é o seguinte: por que eu estou pensando em avaliar o currículo dos cursos de licenciatura? Qual é a importância disso? Bom, na minha hipótese, é importante porque isso faz falta em sala de aula. Então, talvez um dos tópicos do meu trabalho possa ser o quanto a falta de material pedagógico influencia na prática. E aí eu vou ter um capítulo sobre práticas em sala de aula de professores licenciados. Então, eu já tenho 2 capítulos. Eu vou falar sobre currículo e vou falar sobre prática de licenciados. E no meu terceiro capítulo, como é um trabalho curto, não é um trabalho extenso, pode ser um trabalho mais enxuto, no meu terceiro capítulo eu vou vir falando sobre a relação que tem o currículo de biologia, né, de licenciatura de biologia, e o que eu consegui levantar da prática desses professores em sala de aula com relação a esse currículo. Eu vou traçar esse comparativo, vou buscar material que já fez e que conste essa análise entre o currículo e a prática em sala de aula e o quanto isso influencia a prática, e quanto o currículo influencia a prática, e quanto o currículo, de repente, deficitário, né, deficiente em aspectos pedagógicos, vai influenciar a prática do professor, e aí eu junto tudo. Então, a primeira coisa que eu recomendo que você faça na sua fundamentação, para começar a sua fundamentação, depois de ter visto o seu problema com calma, ter analisado seus objetivos com paciência, até você entender muito bem do que se trata o seu trabalho, é fazer um roteiro para a fundamentação. Qual vai ser o primeiro capítulo, sobre o que ele vai falar? Qual vai ser o segundo capítulo, sobre o que ele vai falar? E o terceiro, vamos colocar que você ponha 3 capítulos, para não ficar super extenso também. O terceiro, você vai amarrar os 2 capítulos, chegando no ponto que você propôs no seu problema. Agora, como eu vou começar o capítulo? Como eu vou escrever? Isso não dá para que eu fale para vocês como você vai escrever, porque depende muito do seu texto, depende muito da sua escrita. Como você vai abordar isso no seu texto é muito particular. Não tem como a gente falar que é assim que você começa um texto. É assado que você vai fazer o seu parágrafo. Você precisa construir. E aí, depois de construído, a gente pode até orientar, falar, olha, essa forma com que você introduziu o assunto, de repente, não ficou muito legal, ficou ampla demais, mas você precisa escrever o seu texto, você precisa começar. Não dá para alguém de fora falar como você vai fazer. Isso é muito complicado, porque é o seu trabalho, é o seu texto. Mas antes que aí você pode questionar, o que de fato, então, é essa fundamentação teórica, né? Como que eu posso definir essa fundamentação teórica? A fundamentação teórica é o embasamento teórico do seu trabalho. Então, isso é muito importante e muito, mas muito particular. Você vai fazer inserção de trabalhos de outros autores no seu trabalho por meio de citações feitas conforme as normas que já foram especificadas em outros vídeos. E aí você vai introduzir o assunto que você quer falar com as suas palavras, né?
da forma com que você quer que esse assunto seja abordado, e tudo que você colocar, você vai embasar com trabalhos de outros autores. Por exemplo, eu vou falar que a formação de professores no Brasil vem passando por um processo de mudança e tem sido alterada a forma com que o professor é encarado e os alunos no processo de ensino-aprendizagem, porque de acordo com o João, esse processo mudou muito mesmo, e o trabalho dele de tal data diz isso, diz aquilo. Então, eu faço uma afirmação, eu construo um texto, eu pontuo aquilo que eu preciso e eu embaso com o trabalho de outra pessoa. É assim que você vai construir a sua fundamentação. Um cuidado. O fato de você iniciar a fundamentação e trazer um embasamento de outro autor não significa que você pode colocar uma frase, uma citação, uma frase, uma citação, uma frase, uma citação. Não. Porque daí o seu trabalho vai ser uma colcha de retalhos, vai ser um Frankenstein de outros trabalhos. Você precisa formular um texto seu, com base em outros autores, na leitura que você fez, e aí sim embasar. Não dá para você colocar 2 palavras e colocar de acordo com, 3 palavras de acordo com. Você precisa produzir alguma coisa também. Então você tem suas ideias, você tem o seu parecer sobre aquele assunto. Você faz o seu textinho e embasa com outro autor. Faz o seu apontamento, seu parágrafo lá e coloca uma citação. Sempre seguindo as normas, sempre seguindo as regras. Lembrando que toda citação no parágrafo, ela vai com o sobrenome e com a data, e lá na lista de referências embaixo, você tem que colocar a referência certinha que corresponde àquela citação do texto. Então, é um trabalho que dá bastante trabalho, é um trabalho demorado, exige bastante do pesquisador, porque além da pesquisa, você ainda tem que construir o texto, né, escrever e citar tudo certinho, fazer todo o trabalho de revisão. Então, dá um pouquinho de trabalho mesmo, todo mundo sabe, é a parte que consome muito tempo, mas é um fundamental. Numa revisão, num trabalho de levantamento, de revisão bibliográfica, é o principal, é o trabalho, né? Então, pense que ali é o seu momento, é você. Não adianta pedir para que outra pessoa faça para você. Aí não é o seu trabalho. Ah, mas eu não sei como começar a escrever. Como a gente aprende a escrever? De 2 jeitos. Um dos jeitos é lendo. Se você não sabe como iniciar um trabalho de fundamentação, a fundamentação teórica de um trabalho, ou iniciar um parágrafo, ou acha que não tem o vocabulário suficiente, eu recomendo que você leia. Busque trabalhos dentro do tema que você quer pesquisar e leia. Leia muito, leia vários artigos. Conforme você for lendo, você vai construindo um vocabulário e uma noção de como se deve escrever. Se você não lê, você não sabe. Você nunca viu um trabalho científico, como é que você vai saber como escrever um trabalho científico? Então, é fundamental que, para saber como fazer a fundamentação, como começar o processo de escrita, como transformar as ideias que estão na sua cabeça em ideias no papel, você leia. Leia artigos. Ah, mas eu não tenho tempo, ah, mas eu não gosto. Então, não tem jeito. Não se escreve trabalhos científicos ou não sem leitura. A base para uma boa escrita é um know-how de leitura. Então, você precisa ler. É fundamental. Eu não tenho como ensinar você a escrever se você não lê. Então, é importantíssimo. As suas dúvidas de como achar formas de introduzir um assunto, as suas dúvidas de como iniciar um parágrafo, de como colocar no texto aquilo que você está pensando, você vai sanar quando você começar a ler. Porque daí você vai ver referências em outros trabalhos, como outras pessoas fizeram, e você vai começar a ter as suas ideias de escrita. Então, é importantíssimo que você leia. Eu não tenho como dar mais apontamentos para como você vai começar a escrever sem que você faça essa leitura. O segundo ponto de como você aprende a escrever é escrevendo. Não tem como a gente aprender a escrever sem escrever. Ah, mas eu não sei. Mas você já tentou? Então, é importante que você, antes de se colocar barreiras para a escrita, arrisque. Escreva. Coloca no papel. Pode ser que a primeira ideia que você coloque seja horrível, seja muito mal escrita. Você olha e fala, meu Deus, não dá. Tudo bem. Aí você lê de novo e fala assim, bom, isso aqui tá ruim, mas eu posso transformar isso naquilo. E aí você muda o que você escreveu. Pode ser que você tenha que fazer isso 1, 2, 10 vezes. Mas uma hora você vai conseguir transformar um texto que não estava muito bem escrito em algo bem escrito. Cuidado. Se você precisa de um tempo também. Você fez um texto, leu, não gostou ou gostou. Você precisa dar um tempo para você, para o seu cérebro, fazer outras coisas. Depois você volta
e retoma a leitura, porque daí com outros pensamentos, outros parâmetros, você consegue fazer essa reescrita. Então não adianta também você ficar 5 horas escrevendo, porque vai chegar uma hora que você vai estar exausto e não vai conseguir avançar na escrita. Então escreve, dá um tempo, volta, reescreve, relê, corrige. Se ainda assim você não está certo do que você está escrevendo e tem dúvidas, peça para outra pessoa ler. Peça para alguém e diga: você pode dar uma olhadinha se você consegue entender o que eu quis dizer? Mais do que se está certo ou se está errado. Se a pessoa que não é você está conseguindo entender o que você quis dizer. Porque muitas vezes é comum que a gente coloque no papel uma ideia que está na nossa cabeça, mas na nossa cabeça ela faz todo sentido. Na cabeça do leitor, não. Então, é muito importante que as pessoas consigam entender o que você quer. Pergunte para alguém que está próximo a você se ela passar o olho naquele texto, ela consegue entender o que você queria. Isso é muito importante também. Então, não tem fórmula mágica. Não é uma receitinha de bolo. Não tem uma forma de dizer você tem que fazer isso, isso, isso e isso. Eu sei. Você vai falar assim: nossa, me ferrei. Não é que você se ferrou, mas para fazer uma fundamentação teórica você precisa de tempo. Não dá para fazer de um dia para o outro. Não dá para fazer corrido. Não dá para fazer de qualquer jeito. Essa parte do trabalho precisa de tempo, precisa de dedicação. Se você deixou para o último momento, aí talvez seja um problema mesmo. Mas se você está fazendo adiantado, aí você tem tempo de pensar, repensar e ler. Não é algo que se faça do dia para a noite mesmo. Você precisa estudar o seu problema, estudar os seus objetivos, montar um roteiro, com o roteiro montado, levantar uma base bibliográfica, procurar vários artigos, vários trabalhos, ler todos esses artigos e aí sim começar o seu processo de escrita. Isso vai aí, no mínimo, num trabalho rápido, uma semaninha. Então não é algo tão simples que você faça igual quando você fez o seu problema e seus objetivos, de sentar, pensar e escrever. Aqui você vai precisar se dedicar. Mas não fique preocupado, não fique ansioso. Ninguém nasce aprendendo, sabendo fazer. É um processo de aprendizagem contínua. E você, como estudante, está no processo de aprender. E tudo bem se o seu primeiro texto não ficar muito legal. Tudo bem se você tiver um pouco de dificuldade no começo. Tudo bem se você levar muito tempo para fazer um trecho pequeno. É assim que a gente começa. Ninguém que está lá no topo da escrita, né, que está fazendo 1000 trabalhos, começou escrevendo excelentemente bem. É um processo de prática, de treino, de construção contínua. Então eu recomendo que você leia bastante e que você tente bastante. Escreva, refaça. Vai chegar uma hora que você vai ficar satisfeito com aquilo que você escreveu. Mas saiba sempre que toda vez que você relê um texto seu, você vê um erro, você está com uma maturidade diferente para aquilo e você sempre acha que pode ter feito melhor. Olha e fala: nossa, isso aqui eu fiz há uma semana, hoje eu já faria diferente. Porque você já tem mais conhecimento, já tem outra maturidade. Então também não se apegue a querer fazer o texto perfeito. Ninguém nunca vai fazer o texto que é perfeito. Sempre tem falhas, sempre pode ser melhorado. E essa é a graça da ciência. A gente sempre pode melhorar, a gente sempre pode produzir mais, a gente sempre pode buscar mais conhecimento sobre aquilo. Então eu recomendo que vocês tenham calma, mas que vocês se dediquem para esse processo, que é bastante importante e demanda muito tempo.